Graças a Deus. Quem está nos visitando e chegou, quem sabe depois, que Deus abençoe em nome de Jesus. No final a gente quer conhecer vocês, amém, amados? Se você está me visitando pela internet aí, assistindo esse culto hoje, deixa depois o seu inbox, fala de onde você é em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, vamos orar, amados? E vamos para a palavra. Pai, abençoe esse tempo em nome de Jesus. Usa essa ministração da palavra para falar aos nossos corações, às nossas vidas. Move com liberdade, Espírito Santo de Deus, uma palavra de ensino. Mas eu te peço, traz realmente uma revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para esse tempo, que se aplique na vida dos teus filhos de forma poderosa. Para quem está assistindo na internet também, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá, é Páscoa! A Páscoa, ela é uma refeição que era feita, né? É uma refeição que é a refeição que eles fazem antes da saída do Egito. Quem já assistiu algum seriado, filme, novela sobre a saída do Egito? Né? Ver a história de Moisés, vir o povo, como é que ele faz. Então, a Páscoa é uma refeição que era feita. Ela está também dentro de uma festa judaica, diversas festas, na verdade, quando eles vão para Jerusalém e encontram dentro dessas festas algumas coisas. Nós temos infelizmente nós não temos tanto ensino assim, ou leitura da Bíblia tão a fundo na nossa história, né? Pela forma como o nosso país foi colonizado, entre todas essas questões. Não somos um país protestante, então a gente tem muita herança de algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Quando a igreja se uniu ao Império Romano, amém, amados? Eles juntaram um monte de festas, eles mudaram o calendário. Nosso calendário não é o mesmo bíblico, né? Judaico, dos tempos, dos meses. Quando fala na Bíblia o primeiro mês, ou no segundo ou no terceiro mês, vocês veem que é uns nomes diferentes, e não é o nome dos nossos meses, amém, amados? Que se estabeleceu, obviamente a Grécia dominou, né? Império Greco-Romano, mudou o calendário e todas as outras coisas. Então a gente também se distanciou das festas. Por exemplo, quando eu falo Páscoa, a maioria das pessoas pensa em quê? Não seja sincero, você pensa em quê? Chocolate. Alguns outros pensam, além de chocolate, no quê? Não, pode falar a verdade, fala aí, igreja. Escreve aí, você que tem coragem. Pensa no quê? No churrasco, né? Uns pensam em coelho da Páscoa. Que coisa mais nojenta se um coelho botasse ovo e a gente ainda fosse comer. Olha para quem está sala e fala, misericórdia. Não é verdade? Vocês concordam comigo, né? A gente passa isso lá na casa, né, pastora? Na casa, a mãe da pastora gosta muito de celebrações assim, Páscoa, Natal, todas essas coisas. Hoje fizeram lá um caça aos ovos de Páscoa e tal. Meu filho mais novo, que hoje está fazendo 4 anos, Josué, Páscoa, né, de 3 anos, desculpa, 4 do 4, 3 anos, 3 anos, desculpa. É que eu tô com 4 aqui, diga falar 4 do 4. A pastora é 3 do 3, o George é 4 do 4. E eu sou 22 do 2. Mas ninguém é cabalístico nem nada, tá amarrado, em nome de Jesus, tá? Não tem nada a ver essas coisas, né? Foi tudo que foi nascendo mesmo, né? Pelo menos eu acredito. Mas por que eu estou falando dessas questões aqui, falando de Páscoa? O meu filho mesmo, mais novo, ontem ele falou, a minha avó é uma coelhona. Porque ela já sabe que, né? Ele já sabe que coelho da Páscoa não existe. Inclusive, se você está visitando aqui pela primeira vez, você fala essas coisas para o seu filho sobre Páscoa, Natal, inventa essas coisas. Se ele aparecer lá no Ministério Infantil, ele pode sofrer um trauma. Né? Que períodos, olha lá, ó, viu? Não é verdade? Diversas vezes já aconteceu aqui na igreja, de perto do Natal, daí as pessoas contam que não existe Papai Noel, que Jesus que é o Natal, aí sai criança chorando no Ministério Infantil. Então fale a verdade, em nome de Jesus. E olha para quem está do seu lado e fala, calma, não se assuste. Que às vezes eu estou falando que não tem coelho da Páscoa, como eu vou explicar aqui para você, alguns vão ficar tristes, chateados. Como assim não tem coelho da Páscoa na Bíblia? Não tem essas coisas, amém, amados? Então a Páscoa era uma refeição. A Páscoa era uma... Não, vai. A Páscoa era uma... Qual que é o legal de refeição? Refeição é algo assim, por exemplo, quem gosta de chimarrão aqui? Quem era da época que o mundo você podia compartilhar a cuia? Né, que agora não pode mais, está proibido compartilhar qualquer coisa, essa coisa. Tá, mas quem era dessa época? Então você estava numa roda, ou senta a sua família, ou faz as coisas, quando passava a cuia tem que tomar, não é assim, amados? Por uma questão de educação, de compartilhar. Por quê? Eu ministrei no início do ano passado, 2020, eu comecei falando sobre comunhão.
quando a gente come junto, por exemplo, pega a cuia, posso pegar a cuia, que é tomar junto ali alguma coisa, né? Você pega a cuia, todo mundo toma naquela mesma cuia, tá todo mundo que são pessoas diferentes participando de uma mesma coisa. Faz sentido ou não? Aquela mesma erva lá e tá todo mundo, alguns já ficaram com vontade, né? Eu tô vendo o olhar de uns assim, né? Água saindo da máscara, né? Vocês estão com fome, alguma coisa? Quem comeu chocolate hoje? Viu tudo isso? Amém. Quem vai fazer exercício amanhã? Diminuiu aqui o percentual. Ok. A gente pula bastante no louvor, faz um louvor no final para você queimar uma caloria em nome de Jesus. Então mudou muita coisa para o padrão e eu quero explicar o padrão bíblico. Eu vou tentar ser rápido. Eu fiquei estudando muito essas palavras assim, dessas épocas de festas. Eu acabo mergulhando muito, então talvez eu vá passar um número muito grande de informações. Não se preocupe, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém, amados? E se eu falar algumas coisas que você não entende, não tem problema, processa aí, seu espírito vai receber e depois você vai falar. E eu quero falar sobre a Páscoa. Qual que é? A Páscoa então é uma refeição que ela estava dentro de uma festa. Ela celebrava algo muito importante, a saída do povo do Egito. Qual que era o que acontecia? Em um determinado momento, após as pragas chegarem, após as coisas acontecerem contra o Egito, o Senhor exercer juízo sobre aquela nação para que liberasse o povo de Deus. O povo de Deus iria sair. Antes deles sair, Moisés e Arão falam, Deus fala para eles falam, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar um cordeiro, ok, amados? Vocês vão pegar o isopo, vão pegar o sangue do cordeiro, vocês vão ungir os umbrais das portas, ok, amados? Você vai ungir ali em cima e embaixo, já ministrei sobre isso, quase só da Páscoa eu falo isso, né? Dos escravos, algumas casas poderiam ser de madeira ou de pedra, mas independente dessas questões, a questão é que eles, né? Eu até creio mais que fosse de madeira, eles pegavam e ungiam os umbrais das portas. Eu vi um estudo arqueológico que eu falei quando eu falei das festas aqui, acho que no fim do ano passado, que a maioria das portas tinham as inscrições da história da família. Amém, amados? Então tinha ali no umbral da porta as inscrições da família. Ele pediu, cobre tudo aquilo, porque o sangue de Jesus apaga o seu passado. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Eu passo o sangue de Jesus naquela história. Imagine eles, 430 anos lá, aquelas gerações, sempre moraram na mesma casa, no mesmo lugar, nunca tiveram outra coisa. Era o que eles deram, os egípcios deram para eles morarem em lugar e as coisas. E o Egito só era rico porque um dia José conquistou aquela riqueza para o Egito. Né, muitos anos atrás, 400 e tantos anos antes. Então por que você está falando dessas coisas, pastor? Então a Páscoa era isso, eles ungiam os umbrais, quando o espírito da morte passava por cima, né, em inglês eles falam Passover, né, que falam Páscoa assim, porque passar por cima. Então o espírito via aqueles umbrais das portas protegidos, ele passava e o anjo da morte não visitava, onde morreu todos os primogênitos do Egito. Também uma consequência do Egito ter matado os filhos de Israel lá no começo, ok? Na época de Moisés. Quem assistiu algum filme, algum seriado? Ok, então tá bom. Então todo mundo conhece a história? Então olha para quem está do seu lado e fala, a Páscoa é essa refeição. Era a refeição que depois precedia a festa dos pães asmos, né? É você, Lucas? Alguém já te falou a pergunta que eu vou te fazer hoje? Mais ou menos? Você estudou? Não? Então tá bom. Se eu lembrar a pergunta, que agora nem eu sei se eu lembro mais. 4 cultos, daí eu não sei se eu... Tem um culto que eu não sabia nem se eu tinha dado a benção. Estava começando ou acabando o culto. Minha cabeça já estava, mas ok, vamos lá. Páscoa. Lucas, quais eram os elementos mesmo que tinha na refeição da Páscoa? Pão como? Ótimo, sem fermento, o que mais? Ótimo, você come ervas amargas? Tem que comer mais, Lucas. Para cuidar do seu corpo, em nome de Jesus. E o que mais? Aleluia. Quem gosta de... Eu gosto de cordeiro também assim. Quem gosta de cordeiro assim? Deus é bom. Isso me deu vontade agora também, né? Podíamos voltar a celebrar a Páscoa desse jeito, né? Uns só iam comer uma das outras coisas, né? Talvez só o cordeiro. Ok. Pastor, tem como eu celebrar a Páscoa no padrão que era bíblico antigamente? Hoje em dia, a gente não tem como celebrar a Páscoa no padrão bíblico. Por quê, pastor? Porque exigia o quê, Lucas? Fala de novo os 3 elementos das... E o cordeiro tinha que ser morto onde? Jerusalém. O cordeiro tinha que ser morto onde, Lucas? Onde? No templo. No templo. Parabéns, Lucas. O Lucas é o presbítero mais velho que eu tenho aqui, líder do mergulhando. Então eu pergunto, ele sabe tudo. É uma benção, isso ajuda até a administração. Então... tem como celebrar a Páscoa? Não tem, se tivesse como celebrar daquele tempo que a Bíblia fala para ir para Jerusalém, todo mundo teria que pegar um avião e ficar lá uns dias em Jerusalém. Seria uma bênção, né? Mas não adianta ir para Jerusalém porque não tem templo. Amém, amados?
templo foi destruído já. Quando tiver, é melhor que a gente já esteja preparado para ir embora. Igreja, se prepare, né? Amém, amados? Que tem coisas escatológicas, o apóstolo Rina tem falado nisso, mas eu não vou avançar nisso, eu quero falar sobre a Páscoa para vocês. Então a Páscoa é uma refeição. Por que eu participo da Páscoa? Então eu participo daquilo. Amém, amados? O próprio sangue que ungiu os umbrais da porta, eu coloquei aquela carne, aquele sangue, assei nele, coloquei ele dentro de mim, então eu faço participação daquilo. Amém, amados? E aquilo me protegeu. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? A Páscoa era a cerimônia de você comer, de você participar daquela questão de você estar junto, comunhão, que é, ok, então vamos lá, eu vou ser rápido nos pontos. Então a Páscoa necessitava de algumas coisas. Primeiro, a Páscoa fazia parte de uma festa. Pode passar lá para mim, por favor. E eu quero usar um texto do Antigo e do Novo Testamento. Me ajuda lá. Ok. A Páscoa acontecia em um dia. Números 9:2 também fala disso. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Jesus também ele é a nossa Páscoa, porque ele é o cumprimento de todas essas coisas. Jesus usou as datas específicas da Páscoa para fazer todas as coisas que eram necessárias fazer na Páscoa. Por isso também que a gente não precisa mais sacrificar nenhum bicho, fazer nada para ter acesso a Deus, nem para pedir proteção, nem para nada, porque Jesus é a nossa Páscoa. Amém, amados? Ele já se fez todas essas coisas, ele cumpriu tudo isso. Era importante que ele cumprisse tudo isso, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, os judeus. E os judeus, desde a época de Moisés, já celebravam essa cerimônia da Páscoa emendada na festa dos pães asmos. Então, por judeu, ele tinha que ver aquilo, ver que era Jesus e entender que ele era aquele que era o significado de todas essas coisas. Amém, amados? Então, o que acontece? Mateus 27:15 mostra que Jesus está lá. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, dos pães asmos, costumava o governador soltar para o povo um dos presos conforme eles quisessem. Só para testificar que Jesus estava naquela festa, tem diversas passagens que Jesus sempre subia para Jerusalém na época das festas que os homens tinham que estar lá. As festas do Senhor, as celebrações, os homens, principalmente os homens, eram obrigados a ir. Amém, amados? As mulheres algumas iam, outras não, mas os homens ficavam adulto, a criança, maduro, ia também se fosse menino, e assim celebravam as festas do Senhor. Vai, pode passar. Então a Páscoa tinha um dia específico. Outra coisa que era importante, pães asmos, ervas amargas e um cordeiro que era sacrificado lá em Israel. Amém, amados? A pessoa tinha que levar os cordeiros, eles eram sacrificados. Vamos lá. Como é que vai ser o cordeiro? Êxodo 12:5. O cordeiro... ou um cabrito, ok? Então aqui eu quero explicar algo aqui para vocês. O cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula. Um cordeiro bonitinho. Por que isso, pastor? Tem todo um processo, porque todo sacrifício que era feito envolvia você cuidar de que ia sacrificar. Você tinha que entender que aquilo era para algo, para remir você dos seus pecados, para mover na sua vida. Então você ia pegar o animalzinho que você cuidou, que você viu, e você ia sacrificar. Quem concorda que gerava algum sentimento? Quem tem algum bicho de estimação? Já imaginou você tendo que sacrificar o bicho de estimação? Bicho, você se apega, não é? Não pode ficar doido, não é assim? Tem uns que são mais loucos ainda. Quem é daquelas pessoas que ficam recolhendo bicho na rua? Tem alguém aqui? Tem alguns, né? Posso levar, né? Quem já é o dono da casa leva. Tem uns irmãos que são compadecidos, né? É bíblico, tá? Se gostar de bicho, né? A Bíblia fala um versículo para não ser cruéis com os animais. Está lá em Provérbios, se eu não me engano. Ok, vamos lá, vamos seguir aqui, não tem nada a ver com o texto, tem a ver com isso. Então, o que se fazia? Levava o animal, o sacerdote checava se o animal estava sem defeito, se era macho, ok, amados? Checava aquele animal para que ele pudesse sacrificar. Por que é interessante? Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não reconheceram. A Bíblia diz, e seria assim, seria profetizado para que ele se tornasse a pedra de tropeço. Amém, amados? Porque ele vindo para os seus, isso ia irradiar para o mundo inteiro. Lembrei a pergunta que eu ia fazer, Lucas. Porque Jesus foi sempre profetizado no Antigo Testamento. Lucas, presta atenção comigo. Lucas, presta atenção em mim. Lucas, presta atenção em mim. Lucas, tem um determinado momento na história em que se começa a profetizar que o Messias também viria para os gentios, né? E eu queria te perguntar, em qual evangelho que fala isso? Qual? Parabéns! Meu Deus, sabe tudo. Exatamente. No Evangelho de Lucas, quando Jesus está para ser apresentado no templo, aí eles profetizam que ele vai ser salvação e luz para as nações.
nações, e não apenas para Israel. Então já se começa profeticamente a estabelecer que ele não vai ser só para os judeus, amém, amados? A Bíblia fala que os pais foram tomados de espanto nessa situação, quando isso aconteceu, quando isso é falado. Por que a gente está construindo essas coisas, pastor? O que eu quero mostrar para vocês? Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando você vê a história, se você for lá no Evangelho de João, você vai ver a história de Jesus indo e ele ressuscitando a Lázaro. Quem já ouviu essa? Tem até música dessa, né? Remove a minha pedra. Não é isso, né? Ok, mas não é assim, pastor. Ok, eu sei. 5 dias depois ele vai para a festa. Quando você conta, a festa começava no 15, ele vai 5 dias depois, então dia 10, no dia da entrada dos cordeiros em Jerusalém, é o dia que Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus é o cumprimento de cada coisa. Quem pode dizer glória a Deus por isso? No dia que entravam os cordeiros em Jerusalém, pela porta das ovelhas, ali Jesus entra montado numa jumentinha, como profetizado por alguns profetas. Tem a ver com a própria profecia, virá o teu Salvador de Sião, ok? Para aquele lugar ali em Sião, né? Entrará assim. E tem também, obviamente, as questões de como eram levados esses sacrifícios, amém, amados? É da mesma forma que Jesus entra naquele lugar que ele faz. Mas o que é interessante a gente começar a pensar nesse desenho? Vocês estão aqui comigo? Jesus entra. Era um momento em que daí os cordeiros eram inspecionados para ver se depois eles poderiam ser mortos. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas quando Jesus vai lá, ele é que inspeciona o templo. Ele entra, pega chicote e vê, ó, os sacrifícios, as coisas que vocês estão fazendo, está tudo tendo comércio, as coisas estão erradas. Ele vira as coisas, bate, faz todas as coisas. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele faz a inspeção das coisas e fala, não é assim que as coisas têm que ser adoradas. A minha casa será chamada casa de oração. Ele move as coisas, ele mexe naquilo. E o que é interessante depois quando a gente vê a celebração da Páscoa? Quando a gente vê a celebração da Páscoa, os judeus, um pouquinho antes da noite, que era para matar o cordeiro, na noite anterior, né, que eles pegam o cordeiro para matar o cordeiro, você ia checar se estava tudo certinho com o cordeiro, e os judeus vão lá e interrogam Jesus. O que eles falam? Esse homem tem pecado, levantam blasfêmia e mentira. Falam na calada da noite e outras coisas. Depois eles levam eles para os governantes. Os governantes falam, não vi pecado nele, não vi coisa nele. Vocês estão aqui comigo? Vamos ler o texto em Mateus 27, 23. Diz, aí Pilatos falando sobre Jesus. Que mal? E perguntou Pilatos. Seja crucificado. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Olha que linda a história de Jesus e como ele faz. Os seus não reconheceram, porque a religiosidade ela tampa os olhos para as coisas sobrenaturais. Mas porém, aqueles que eram os governantes daquela época, o império, as pessoas de fora, os romanos, o imperador, quem estava ali cuidando das coisas ali, ele falou, eu não acho pecado nesse homem. Vocês estão aqui comigo, amados? A inspeção de Jesus é feita pela maior autoridade daquela época, para provar que Jesus não veio só para vocês, ele veio para salvar o mundo, eu e você, todos nós, graças a Deus por isso. E os judeus, pela religiosidade, não conseguem ver essa questão. O que é interessante quando eu percebo isso, pastor? Eu percebo algo muito interessante. Posso fazer um parênteses? Eu já preguei, acho que uma das primeiras vezes que eu fiz Páscoa, eu preguei Pilatos, Barrabás ou Jesus, né? Onde a gente se enquadra. Uma palavra bem antiga. Alguém já era da igreja nessa época? Alguém lembra dessa palavra? Lembra ou não? Não, né? Ok, então eu prego ela de novo, já que ninguém lembra. Tá brincando, não gosto de pregar a palavra repetida, mas pode também, não tem mal nenhum, tá, amados? Se uma palavra não pode ser repetida, tem teólogo que fala que ela não devia ser nem pregada a primeira vez. Né? Então, ok, vamos lá, deixa eu voltar aqui para a história. Pilatos, olha o que ele faz, irmãos. A mulher dele avisa ele, não mexa com esse cara, não faça nada com ele, não vá agir dessa forma, deixa esse cara ser livre. Ele tenta se livrar do cara, só que daí depois ele quer parecer bem para as pessoas, ele fala, ei, o que vocês vão fazer? Né? Ele vai mandar soltar, traz de volta, vamos soltar ele, daí ele lava as suas mãos. Mas Pilatos é a representação de muitas vezes nós, o que? A voz profética está falando, as coisas estão falando e a gente se comporta querendo agradar os outros. Ele fala que lava suas mãos, mas ficou na mesma situação. Quem está aqui? E eu vou dar uma dica já também, homens, escutem as mulheres. As mulheres até se assustaram, de tanta emoção. Teve gente aqui, eu achei que estava sendo batizado com o Espírito Santo, tremeram. Né? Olha lá, ó. Tem alguém até ligando, fala, esquece isso que o pastor está falando, amor. Né? Homens, escutem as mulheres, né? Fazendo menção ao vovô Amaro, que sempre falava, Fabinho, escuta a sua esposa, em nome de Jesus. Né, amor? Então, muitas vezes o homem deve escutar a mulher. Não posso dizer sempre, amém, amados? Às vezes, eu vou mostrar na Bíblia hoje. Mas homens, escuta as mulheres, em nome de Jesus. Mulher sempre tem uma percepção boa das coisas, relacionamentos. Mulher é mais inteligente, sempre tem mais mulher do que homem na igreja.
É como você tem que resgatar. Da mulher vê que a coisa é boa, já se agrega logo. Não é assim, mulheres? Fala, vou ficar aqui, não vou perder tempo, tá? O homem já tem que resgatar lá das coisas, mas amém. Então, quem inspecionou Jesus, ou quem inspecionou esse cordeiro nessa qualidade, nesse padrão, não foi o sistema judaico, mas o próprio mundo reconheceu que ele não tinha pecado. Quem pode dizer amém por isso? As autoridades, é importante quando a autoridade da declaração, porque toda autoridade é instituída por Deus, mesmo ela não sendo cristã, muitas vezes Deus usou os governos e as coisas para mostrar coisa ao povo de Israel, né? E mostrar, olha, você vê, eles não acharam pecado nada de ruim, mas o próprio Pilatos fala nesse texto no começo que era o ciúme das coisas, amém, amados? Isso, não fala de ciúme, mas mexe com as coisas do fim dos tempos para os judeus. Vai lá, mais um. Outra coisa a respeito do cordeiro. O cordeiro, todas as pessoas levavam o cordeiro da Páscoa, faziam as coisas, mas a Bíblia diz que Deus proveria um cordeiro. Pode passar lá, por favor. Gênesis 22:8. Vocês estão aqui comigo, amados? Deus não faz nada sem falar antes com seus amigos, os profetas. Deus tem todo o poder de fazer todas as coisas. Deus pode tudo. Mas Ele não faz nada sem o homem. Ele precisa de uma declaração de algo que seja feito. É um princípio espiritual de Deus. Disse Deus que haja luz e houve luz. Então, por meio da palavra, as coisas vieram a existir. Amém, amados? Então, para que as coisas aconteçam na terra, Deus fala para um profeta declara a palavra no mundo espiritual tem o poder de fazer as coisas se tornar realidade. Pelo poder da palavra. Amém, amados? Pastor, é verdade? A minha salvação é assim, todo aquele que declarar com os seus lábios, crendo no seu, que Jesus é Senhor, será salvo. Então a palavra tem o poder, por isso cuidado com o que você fala. Amém, amados? Então declaração de palavra é importante. O que acontece aqui nesse cenário? Abraão, olha lá, ó, eu vou contar agora para as mulheres não ficar bravas. Você vê que assim, ó, nem tudo você pede para as mulheres ou escuta o que elas falam. Tem coisa que o homem tem que fazer que não dá para pedir para a mulher, né? Principalmente não, vou dar uma exclusividade aqui. Algo que Deus falou para você. Amém, amados? Algo que Deus falou para você. Deus não fala para ninguém jogar bola, ficar jogando videogame, ir em churrasco e pescar, né? Então já vou elucidar umas coisas aqui para ninguém falar, ó Deus, né? Os acordos, meu Deus me falou que eu vou ficar pescando uma semana, amor. Né? Deus me falou que eu vou jogar bola toda noite agora. Né? Até porque Jesus era contra futebol, né, Max? E pescaria também, que ele não falou isso assim, né? Ele falou, vem, segue, me tirou isso da pescaria. Falou, né? Arranca a trave, joga as redes ao mar. Falava em parabolas, então ele nem gostava de futebol. Se fosse videogame também não entraria nesse sistema. Então não é isso, maridos, mas aqui, ó, vejo uma situação. Deus fala para Abraão levar Isaac para ser sacrificado no monte. Amém, amados? É claro que eu acredito muito que ele tinha que mostrar umas coisas sobre isso por causa da vida de Abraão, mas aqui tem um cenário interessante. Isaac não pergunta para Sara, irmãos. Que um cara que teve um filho com 100 anos, a mulher já 90 e tantos, você já imaginou ele chegando, ô minha velha, vou levar um menino, onde você vai levar? Vou levar ele para matar ele lá no monte. O que ela ia falar? Caducou agora de vez. Né? Já fala com Deus que não vê. Agora vai me levar o moleque, só pode ser. Então nem tudo a gente fala. Mas foi direcionado por Deus. Mas o que eu quero trazer nesse cenário aqui, ó? Deus nunca quis nenhum tipo de sacrifício. E Ele se fez sacrifício por todos nós. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. O desejo de Deus é que Ele sempre proveria o acesso a nós, como o Pai que Ele é. Amém, amados? E a gente vê Abraão profetizar e depois a gente vê a voz profética de João declarar isso. E vendo Jesus passar, disse... Eis o Cordeiro de Deus. Deus proveu para nós um Cordeiro. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele é a provisão, Ele é o cuidar de todas as coisas. Ele é Deus que cuida de todas as coisas. Ele é Deus que faz as coisas. A provisão sempre vem de Deus. Quem é pai aqui? Algum pai quer o mal do seu filho? Não, se você puder prover o máximo, você vai prover, sim ou não? Quem são os pais que futuramente, em nome de Jesus, se Jesus não voltar, vão oportunizar de já dar uma casa de presente para os filhos quando casar? Olha lá, em nome de Jesus, olha lá. 2 casas até. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Mas o que eu estou falando é esse é o coração do Pai. O Pai quer prover, não quer, amados? É natural, nós somos pais humanos, quem dirá Deus, amém? Para dar o acesso, vai, vamos seguir. Próximo ponto. Na Páscoa tinha que sacrificar o quê? Você fala um cordeiro, tinha que sacrificar o quê? Um cordeiro. Ele levava lá, sacrificava, só participava das coisas em Jerusalém. Isso é extremamente importante. Por quê? Eu estou pegando um pouquinho dos textos ali, trabalhando com Gênesis, com Êxodo, quer dizer, com a saída do Egito, e trazendo para Jesus cumprindo isso. Vocês estão conseguindo me entender? E Jesus vai cumprindo cada coisa no dia certo, no tempo certo, todas as coisas. No dia, vamos ler Números 9:3 lá. No dia
Então o sacrifício da Páscoa era celebrado ao entardecer. Amém, amados? Ao entardecer, nas horas mais ou menos às 3 horas da tarde, crepúsculo da tarde, o sol se punha perto das 6, o sol nascia às 6 horas, Jesus mesmo fala, um dia tem 12 horas, né? Não sabeis vós que um dia tem 12 horas, andai na luz, quando ele está falando essa representação, que o dia para o judeu também se fazia enquanto era dia claro. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? E ele começa ao contrário, né? É da noite para o dia, mas isso é outra coisa, mas vamos ficar nesse quesito aqui. Por que você está falando isso, pastor? Então estava todo mundo naquela Páscoa em que Jesus estava. Amém, amados? Jesus entra naquela celebração daquele dia de Páscoa, na última Páscoa, né, e celebração da festa dos pães asmos. Ele entra no dia em que tinha que inspecionar o cordeiro. Ele entra em Jerusalém. O povo grita hosana, os religiosos falam o quê? Quem é esse? Para de falar essas coisas, ok? Rejeição, ok. Depois, no dia que era para sacrificar o cordeiro, ele estava para ser sacrificado. Ele vai carregando a sua cruz, ele vai com todas as coisas, ele tinha sido aprovado, amém, amados? Falando que não havia nada, nenhuma mácula sobre ele. No mesmo dia 14, ele vai andando ali, ele vai para a cruz do Calvário, ele é colocado na cruz do Calvário. Enquanto isso, lá no templo se estavam preparando os sacrifícios da Páscoa. Sim? Vocês estão comigo aqui? Só podia ser feito no crepúsculo, à luz do dia. Mas, quando Jesus está lá no Calvário, a Bíblia conta, Mateus conta algo bem interessante. Mateus 27, 45. Desde a hora até a hora, houve sobre toda a terra. Deixa eu contar aqui para vocês. Nós não precisamos mais sacrificar mais nada. Jesus é o sacrifício que nos traz a paz. Ele já fez todas as coisas por nós nesse sentido. Quem pode dizer amém? E olha que coisa interessante, naquela mesma Páscoa, Jesus se mostra que Ele era o Cordeiro da Páscoa, Ele era o Cordeiro de Deus, Ele era a redenção desse mundo, Ele era a salvação do mundo, Ele era a saída do Egito, amém, amados? A saída do Egito em que sentido, pastor? A representação disso e a saída de Jesus, Jesus naquela Páscoa, o que acontece? Os sacerdotes estão lá para sacrificar, só que em vez de ficar a luz do dia, tem um eclipse. Ninguém pode sacrificar, porque tinha que fazer à luz do dia. Mas naquele momento, perto das 3 horas, Jesus grita, te entrego o meu Espírito. Está consumado. Ele é o único que é sacrificado naquela Páscoa. Naquela Páscoa, Israel e todo mundo viram que existia um cordeiro que foi preparado desde a fundação do mundo. E dentro daquele sistema religioso, a Bíblia diz que o véu se rasga, tudo se abre, há um terremoto, muda tudo. Antes tinha Jerusalém, todo mundo tinha que ir trazer os cordeiros e fazer as coisas para ir para Jerusalém. Mas Deus fala, eu vou prover um cordeiro, ele vai vir em Jerusalém, ele rompe e agora o véu se abre e agora é os templos que vão para os lugares. A gente não precisa ir mais para Jerusalém, a gente vai de Jerusalém para Samaria, para os confins da terra, e nós trazemos a salvação, porque dentro de nós há um cordeiro do qual nós participamos. Quem está me entendendo aqui? O participar desse comer, do participar desse cordeiro, porque a gente fala Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa refeição de Páscoa, a gente toma parte daquilo, amém, amados? Jesus é também a celebração. Como é que a gente era protegido, como é que a gente era blindado nesse processo? Tô caminhando para o fim do culto aqui já, em nome de Jesus, até porque já está na hora mesmo. Vamos lá, vamos passar. O que tinha que fazer antes da pessoa ser, para a pessoa, para o anjo da morte não passar pela pessoa? Você fala, passar o sangue nos umbrais. O que tinha que fazer? Ok, nos umbrais eu contei para vocês, como eu já expliquei em outro culto, em outro tempo, que tinha a história da vida das pessoas e outras coisas. Você vê isso também quando, mais para frente, não lembro qual dos profetas que fala, escreve a Torá, escreve a lei, ok, amados? Na sua testa, na sua mão, nos umbrais das portas, para que lembre ali, amém? É a entrada, é a porta. Por que você está falando isso, pastor? Porque em Êxodo diz assim, ó, para você proteger a sua casa, o lugar que você estava, aqui tem um quesito importante da refeição, posso fazer um parênteses? Tinha que comer o cordeiro inteiro. Deixa eu contar uma coisa, se você quiser obedecer Jesus pela metade, você pode até enganar quem está fora da casa, porque ninguém sabe, mas dentro da sua casa, não é metade da palavra, não é o que eu gosto da Bíblia, é tudo. Quem não come tudo, provavelmente o anjo da morte passa e visita lá, mas quem come tudo, graças a Deus, o anjo da morte passa por cima, não verá a segunda morte, não verá o dano da segunda morte, é o que a Bíblia fala, amém, amados? No final dos tempos haverá uma geração que amará a Deus, mas amará mais do que Deus os prazeres desse mundo. Não seremos nós, em nome de Jesus. A Bíblia, nem tudo você gosta. Tem um versículo da Bíblia. Quem gosta de cozinhar aqui, por exemplo? Quem gosta de varrer a casa? Eu vou contar uma coisa, eu vou me abrir aqui para a igreja, já que é ceia, amor. Após 10 anos. Vou falar uma coisa para vocês, não fiquem escandalizados. Por mais que um monte de gente,
Sim, eu sou organizado em muita coisa, mas deixa eu contar uma coisa que eu não gosto de fazer: arrumar a cama. Eu acho muito sem função arrumar a cama. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão, mas eu fico pensando, cara, eu vou voltar e vou dormir nela igual. Eu sou a favor de trocar o lençol, limpar as coisas, eu sou completamente a favor, mas alguém mais é igual eu? Pastor, se eu levantar agora, eu vou encontrar Jesus. Então não levante a mão, né? Eu já vejo umas irmãs segurando a mão do irmão, não me constranja. Né? Mas ok, por que você está falando isso, pastor? Porque deixa eu contar, mas quando necessário eu arrumo a cama. Porque a Bíblia fala, Paulo esse simbolismo, onde há o pecado, traz morte. O salário do pecado é a... Ok, amados? Mas porque alguém morria no lugar, era pago o preço, se aspergia sangue, se limpava com sangue. Mas por que você está falando isso, pastor? Olha que coisa linda aqui. A salvação, como é do Êxodo e como é nas nossas vidas. O anjo da morte não pega, porque tomai um molho de sopa e molhai-o que estiver na... E marcai a verga da porta e as suas ombreiras, como? E nenhum de vós... até pela manhã. Posso falar sobre isso em nome de Jesus? Queridos, nós temos que ficar dentro dessa aliança, é o que a Bíblia fala, ficar dentro dessa aliança qual? Dos umbrais das portas ungidas. Posso contar algo que aconteceu com Jesus lá na frente? No dia do sacrifício da Páscoa, no dia das coisas assim, Jesus vai enfrentar o quê? Você fala a morte. Jesus vai enfrentar o quê? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o salário do não pecado tem que ser a vida. Se Jesus vai morrer, se o salário do pecado é a morte, se alguém morre sem pecado, qual que tem que ser o salário? Vida. E ele morreu sem pecado. Mas olha que coisa linda que aconteceu aqui. Vocês me permitem em nome de Jesus? Deixa eu trazer algo da parte de Deus. Quando Jesus foi ser crucificado, numa cruz, igual um umbral de porta, vocês estão aqui comigo, amados? Do passar do sangue. Quando ele foi carregando isso sobre seus lombros, umbrais, carregando isso sobre ele, Pilatos faz uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos... E muitos judeus leram este título porque o lugar que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Ok, amados? Os judeus ficaram no veneno. Por quê? Porque... com latim e... Estava escrito aí. Estava escrito aí. Estava escrito aí. Por que você está falando isso, pastor? Porque o sangue de Jesus, assim como o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais daquela porta, o sangue de Jesus depois foi passado naquela cruz, e naquela cruz estava escrito em hebraico, a língua dos judeus, estava escrito em grego, estava escrito em latim, todas as raízes de todas as línguas, porque o sangue de Jesus está aí para passar por toda a história de qualquer língua, de qualquer nação, de qualquer pessoa. O sangue de Jesus, quando ele é derramado, ele limpa o passado de todas as gerações. E Pai, eu já quero profetizar um tempo de libertação sobre o teu povo, um tempo de unção de graça. Nós nos cobrimos com o sangue do Cordeiro e mandamos embora toda a história do nosso passado, de escravidão, seja de medo, seja de pecado, seja de vícios. Faz aquilo que ninguém pode fazer, em nome de Jesus. E quem concorda diz? É o próprio Cordeiro derramando o próprio sangue dele. É a maior autoridade por lei, toda autoridade é instituída com Deus, fazendo um decreto e colocando em um lugar. Estou conseguindo fazer entender aqui? E o sangue passando, dizendo: todas as raízes de todas as línguas vão ser salvas em nome de Jesus. Todas as estruturas de palavra vão ser salvas em nome de Jesus. Nós temos salvação, graças a Deus.
Jesus vai cumprindo todas essas coisas. Vamos lá, estou acabando. Pode passar mais um, em nome de Jesus. E tão importante quanto ele morrer por nós, ele ressuscitar. Paulo fala que se a gente não falar em ressurreição, irmãos, a nossa pregação do evangelho é vã, porque no mundo tereis aflições em muitas coisas, amém, amados? O que difere mais em nós é muitas coisas internas, porque o sol nasce para todos, há tribulação para todo mundo, há ou não há? Gente boa também morre, não é verdade? Também, agora, nós temos algo diferente, nós cremos que nós vamos ressuscitar, assim como ele ressuscitou. Vamos lá. Aí Jesus foi ressuscitar. Ele aparece para as mulheres. É uma tipificação também da igreja, porque como igreja nós somos noiva. Amém, amados? Ele vem primeiro para suas noivas antes de contar para os outros. E obviamente, Jesus tinha que espalhar a mensagem que ele ressuscitou. É claro que ele ia falar com as mulheres, para ir mais rápido, né? Uma já falava com a melhor amiga, que falava com a outra, falava com a outra. Já todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, não deu muito tempo em Jerusalém. Praticamente no mesmo dia. Estou brincando, mas é verdade. Ele foi falar com as mulheres. As mulheres, quando eles chegam no túmulo de Jesus, provavelmente no dia 18 elas vão lá no túmulo de Jesus, porque dia 17 era um dia extremamente importante, era a festa das primícias, ok? Então elas não foram naquele período de celebração, elas foram no dia 18, quando elas chegam lá no túmulo, aí os anjos falam para ele, o túmulo já está aberto, ou seja, ressuscitou no dia anterior, ok, amados? Que a Bíblia fala que elas vão bem cedo de madrugada, ainda estava escuro. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, quando elas viram o túmulo aberto, lhes falaram: por que buscais entre os... o que? Eram os anjos falando para elas: ele não está, mas... lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. 17 de Nissan, que é o mês que Jesus, o mês e o dia que Jesus ressuscitou. Posso contar uma história para vocês? Quando você vai ler lá o Pentateuco de Moisés, você vai descobrir uma história. Teve uma época que o mundo estava muito mal, um dos piores cenários do mundo, parecido com como vai ser o tempo do fim, que a Bíblia fala que era como o tempo de Noé ou Sodoma e Gomorra, onde o coração das pessoas tendia para o mal. Era um tempo onde estava a humanidade toda corrompida até geneticamente, porque vem anjo caído, tem relação com as mulheres, nasce gigante, está uma confusão na terra. Amém, amados? Bichos estranhos, coisas estranhas. Deus faz o quê? Reseta a terra, manda um dilúvio. Amém, amados? Só preserva uma família, Noé e os seus. Noé, a sua esposa, seus filhos e as noras. É isso, nora? E as noras. Isso prova realmente que nora e genro é parente, e que sogra também é parente, e sogro também, porque Deus preservou ali aquela família, né? Já fique claro para você. Mas, ok, quando eu preservo, o que é interessante? A Bíblia conta assim, aos 17 do primeiro mês, Nissan, a arca do Senhor repousa sobre o monte Ararat. O nome Noé é repouso, a arca para e repousa sobre um monte que chama repouso. Por quê, pastor? Porque no dia 17 começa um novo tempo para a história da humanidade. É um tempo onde não tem mais gigante, não tem mar, onde as coisas recomeçaram. E alguns 1000 anos depois, no mesmo exato dia 17 de Nissan, Jesus ressuscita e ele diz: eis que é chegado o reino dos céus. Chegou uma estação onde a morte não tem mais poder sobre os vivos. Chegou uma estação onde medo, doença não precisa mais existir, porque eis que é chegado o reino dos céus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra. No mesmo dia. Que dia é esse, pastor? Dia de uma festa, celebração das primícias. Primícias do quê? Era o primeiro feixe do trigo, que era o primeiro que aparecia naquela estação. Era uma festa também, ok, amados? Quinta-feira eu vou falar sobre festa de pães asmos. Então venha no culto em nome de Jesus, para te dar vontade de vir no culto, entendeu? Eu vou explicar essa festa que a gente está vivendo meio que no período dela e nem sabe muito. Quem já ouviu falar dessa festa? Quem não tem a menor ideia do que eu estou falando? E os outros foram arrebatados? Estão igual Pilatos? Lavo minhas mãos. Eu estava dormindo, pastor, nem ouvi o que o senhor perguntou, mas amém, né? Ok, então vamos lá. Deixa eu fechar aqui com Coríntios, depois mais um texto. 23. Cada um, porém,
Quando Paulo está falando aos Coríntios, ele tá explicando algumas coisas sobre ressurreição, e ele fala no versículo 23 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo depois, os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando sobre ressurreição. Quem foi o primeiro a ressuscitar? Jesus. Depois quem vai ressuscitar? Os que são de Cristo. Olha para quem está assado e fala, eu e você. Amém, amados? E na sua segunda vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poderes do ar. No dia que ele vier, acabou as coisas para Satanás, seus demônios, amém, amados? Principados, potestades, dominadores, né? Ou poderes do ar, como fala aqui. Amém, amados? Espirituais. Por que você está falando isso, pastor? Vou só explicar premissas e vou acabar o culto com um versículo. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Vamos refazer aqui um. Páscoa é uma. Por que eles comiam todos juntos e participavam daquele corpo do Cordeiro? Porque eles participando do corpo do Cordeiro, eles participavam também do sangue que foi derramado, cobria ele dos seus pecados. Depois você vai ver Jesus falando assim, ó: quem não comer da minha e não beber, não tem parte comigo, porque eu sou o Cordeiro. Amém, amados? A gente começa a entender por que das declarações e o que Jesus estava falando naquele cenário que ele estava falando. Por que é importante eu saber disso de primícias? Posso explicar para vocês? Existe um princípio espiritual que diz: se as primícias são santas, o resto é santo. O que significa santo? Separado. Por isso que a gente fala que a gente é santo, né? Que dentro de outras religiões, de outras coisas, fala que a pessoa é santo, geralmente que acha que é um boneco, alguém que fez alguma coisa. Todos nós somos santos. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Olha para quem está sentado e fala: você é santo também. Né? Santo significa separado. Então, qual era o costume ou o que se pedia de Deus? O que era bom? A gente separava as primícias. Quando uma árvore dava fruto, ela era a primeira do meu pomar, eu marcava ela com a fita vermelha. Essa árvore, a primeira que deu fruto, pegava os melhores frutos, levava lá para o sacerdote e ele consagrava a Deus. Amém, amados? Quando eu dava isso, ou nascia uma ovelha, eu pegava o primeiro filho daquela ovelha, levava para o sacerdote, consagrava a Deus. Tinha que ter sempre o sacerdote, era entregue para quem? Você fala para Deus, era entregue para quem? Para Deus, as primícias. Ela é santa, ela é separada. Amém, amados? Não pode sujar, não pode contaminar, não pode ter nada, né? Não podia ser animal com defeito, nem nada, nem fruto ruim. Era o melhor fruto. Por que eu fazia isso? Porque se as primícias são santas, o resto é... Então, quando eu consagrava aquela primeira árvore do meu pomar que deu, ou então o primeiro feixe de trigo que saía, né? E eu levava ele, fazia até oferta movida, né? Como se fazia com trigo e tal. Eu levava para aquele lugar, eu estava dizendo para Deus: Deus, eu estou te dando a primeira parte. Eu dei o primeiro animal que nasceu, a minha garantia é que aquela ovelha ia dar muitas vezes cria. Por que eu tinha essa garantia? Porque ela tinha a proteção de Deus. Porque se as primícias são, o resto também é. Se uma árvore... Estou conseguindo fazer entender? E a alegria de fazer uma vez doía quando eu fazia a primeira, sem sombra de dúvidas. Era difícil? Sim. Mas a partir de então eu garantia que ia ter diversas gestações abençoadas em nome de Jesus. Era a forma de eu consagrar as primícias. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Se consagrava os filhos. Por que você está falando disso, pastor? Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Se as primícias são santas, o resto é santo, separado. Olha que coisa interessante, porque esse princípio de primícias aparece aqui com Jesus Cristo e aparece diversas outras vezes no Novo Testamento também. Deixa eu só colocar esse princípio aqui para vocês. Se eu entrego a primeira parte, eu separei aquilo para Deus, eu consagrei, eu santifiquei tudo o resto que virá. Amém, amados? Depois do Novo Testamento está escrito assim, ó: buscar em primeiro lugar e a sua justiça. Se eu colocar como primícia o reino dos céus, as demais me serão, porque eu sei que alguém já está nos céus interagindo com Deus como corpo físico. Eu creio que um dia eu vou ressuscitar, meu corpo vai ser restaurado, os mortos vão ir primeiro, eu vou receber um novo corpo, um novo nome e tudo vai mudar. Chega de dor, chega de pranto, chega de outras coisas. Pensa uma estação para essa palavra fazer sentido para nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Porque eu sou participante com Cristo da sua morte, eu também serei participante com Cristo da sua ressurreição, porque eu tenho parte com Ele. Estou conseguindo me fazer entender aqui? Já estou fechando aqui em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque eu participo desse sacrifício que Jesus fez por mim. Hoje não por obras, para que ninguém se glorie, mas por fé. Porque eu creio que Jesus é o Cristo que morreu naquela Páscoa, naquele dia, e foi o acesso que me deu, eu sou salvo.
porque eu declaro Ele como meu Senhor e Salvador, com os meus lábios, crendo no meu coração, eu torno algo real no mundo espiritual através da declaração da palavra. Estou conseguindo fazer entender aqui com vocês? Por que esse processo é importante, pastor? Por que você está falando disso? Porque se eu participo com Ele da sua morte, eu também vou participar com Ele da sua ressurreição. É o que eu creio, é o que eu vejo, é o que eu vou viver. E a Páscoa é esse simbolismo. Posso fechar aqui rapidamente? Eu quero falar uma coisa importante, em nome de Jesus. A saída do Egito envolve a libertação das suas emoções. Quem era oprimido não é mais oprimido. Você vai ver isso em Jesus falando por que ele veio. Eu vim para libertar os cativos, os oprimidos. Amém? Os quebrantados de coração, a pregar a onda sentada. Amém, amados? Pregar o evangelho do reino aos pobres. Amém? Ele fala todas as coisas que ele vem fazer. Mas eu quero falar sobre isso, salvação, e orar com vocês em nome de Jesus. Só para vou por uma postura, a gente vai fechar aqui para a ceia. Passei um pouquinho do tempo. Vocês me permitem? Participo com Ele disso. Participo desse momento com Cristo Jesus ali, firme com Ele. Comi, né, daquele cordeiro da Páscoa. O que aconteceu? No outro dia exatamente, amém, amados? E ele falou ainda, come rápido, ó, né? Tem a instrução, depois você vai ver. No outro dia, eu era um escravo, quando eu comi daquilo, o anjo da morte passa, a morte já não me toca. No outro dia, aquele que era escravo está livre. E um dia as pessoas mandavam em mim, no outro dia ninguém manda mais em mim. E um dia eu dava riquezas para os outros, no outro dia eu sou livre para gerar a minha riqueza. E um dia as pessoas eram donos dos meus filhos, e no outro dia eu saio com a minha família. Vocês estão aqui comigo, amados? E um dia as pessoas, as mulheres eram oprimidas, no outro dia elas vão pegar as riquezas daquelas que as oprimiram sempre. E Deus não está roubando nada de ninguém. Quem trouxe as riquezas do Egito foi José. Amém, amados? E o faraó agiu com injustiça em todas aquelas coisas. Mas por que eu quero falar disso? Eu quero falar de uma coisa peculiar para essa estação nas nossas vidas. Estou falando de coisas espirituais, mas eu quero trazer isso. Vocês me permitem em nome de Jesus? Eu não estou falando teologia de prosperidade, eu não estou falando nada, mas eu quero falar algo importante para nós. Quem é salvo? Pegue os seus despojos. É sério, igreja. Essa é a estação da gente falar, faraó, você não vai ficar com nada. Se tem coisa que está retida na minha história, também na área financeira, eu pego isso de volta em nome de Jesus. Amém, amados? Porque é meu por direito. O Senhor se fez pobre para que eu fosse rico. E não que Jesus fosse pobre financeiramente, porque não era. Tinha casa, tinha tudo. Ok, amados? Isso aí é herança de outras coisas. Mas por quê? Deixa eu explicar isso. Vocês me permitem em nome de Jesus? Nenhum pai quer que o filho fique mal. Quer? Eu perguntei isso para os pais. Pai quer que o filho cresça. Que o filho tenha abundância. Deus também quer isso para nós. Se tem uma área que não está acontecendo, principalmente a área... Por que eu quero falar isso, amados? Porque as pragas atingiram todo o Egito. Tem uma praga aí atingindo o mundo inteiro. Mas eu creio que nós vamos passar dessa Páscoa com transformação em nome de Jesus. Eu já tenho visto o povo de Deus ficar preservado nesse tempo em Gósen. Quem cresceu nesse período de pandemia? Olha aí, ó, glórias a Jesus. É o contrário do mundo em percentual, se a gente fosse ver, não é? Mas eu creio na estação onde a gente vai sair com os despojos de todas as coisas em nome de Jesus. Pastor, por que eu vou sair com todos os despojos, com todas as riquezas? Com um único objetivo: ir para o deserto e adorar a Deus, mostrar para todos os povos que o Senhor é Deus. Ir para o deserto e colocar as minhas finanças, minhas coisas na edificação da casa do Senhor, do tabernáculo, da casa. O que eu não fizer vai virar bezerro, mas aqueles que fizerem vão participar de algo que Deus está fazendo nesse tempo, em nome de Jesus. E eu quero orar aqui, profetizar, Pai, que essa seja a Páscoa dos despojos, em nome de Jesus. Que as coisas que ficaram retidas em estações passadas sejam trazidas para nós nesse tempo, em nome de Jesus, para que o teu reino cresça, para que o teu reino alcance todos os lugares dessa terra, essas cidades, outras cidades do estado, outros países. Nós profetizamos um tempo da igreja, subsidiando missionários, pessoas enviadas ao campo, pessoas crescendo também nessa área, assumindo os montes de governo, aquilo que o Senhor tem colocado, e manifestando o teu reino no meio do deserto, declarando o Senhor como Salvador em todos os lugares, em nome de Jesus. E quem concorda disso? O objetivo é adorar a Deus, não é nada pessoal. Amém, amados? O objetivo é para que Deus seja glorificado naquilo. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O participar do sangue do Cordeiro me dá acesso a todas aquelas coisas. Quando eu participo por fé do sacrifício de Jesus, naquela época eu acessava tudo aquele Cordeiro blindou. Faz sentido ou não? Com os umbrais das portas do anjo da morte. Agora, na nova aliança, quando eu participo das coisas do Cordeiro, que é o que a gente vai fazer na ceia aqui em nome de Jesus, participar do seu corpo e do seu sangue, quando eu participo disso, eu não estou acessando mais as coisas nesse nível, eu estou acessando as coisas no nível espiritual. Lá Jesus é rei, lá tem abundância, lá os céus estão abertos, não há dor, não há nada. Quem está me entendendo? E através de Cristo Jesus eu tenho comunhão com Ele, a minha Páscoa, a minha refeição. Quem pode dizer glória a Deus?
Jesus é minha Páscoa. Quando eu como desse cordeiro, eu tenho vida eterna. Quando eu como desse cordeiro, eu tenho acesso ao Rei dos Reis. O véu se rasga, tudo acontece na minha vida. Vamos orar? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vocês estão há um tempo sentados já? Eu estou um tempo de pé já também, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero fazer uma oração. Se você está me vendo aqui hoje, quem sabe, eu quero, principalmente com vocês, amados visitantes que vieram me visitar, eu posso convidar vocês para fazer uma oração? Todo mundo vai fazer junto em nome de Jesus, né? Vir na igreja e não orar é até meio estranho. Quero te convidar a colocar a mão no seu coração e repetir comigo uma oração. Não é uma oração para mudar de religião, você que está me ouvindo aqui na internet, não é nada disso, mas eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus hoje, a fazer aquilo que eu falei, que é participar daquilo que o Cordeiro fez, é reconhecer Jesus como seu Senhor, seu único e suficiente Salvador. Como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que pagar alguma coisa, fazer alguma coisa? Não, o preço já foi pago por Ele. Lá naquela época tinha que se levar o Cordeiro, trazer, cuidar do Cordeiro 1 ano, levar, mas Jesus já fez tudo isso. Deus pagou o preço com o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Como é que eu faço, pastor, para ser salvo? Repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu peço perdão de todos os meus pecados, de todos os meus erros. Eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu declaro Jesus Cristo, aquele que veio, nasceu de uma virgem, viveu, cumpriu todas as Escrituras, morreu no dia certo, no tempo certo, mas ressuscitou e hoje vive. Esse Jesus Cristo eu declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. E quem concorda diz: Pai, eu te peço, abençoa essas vidas de forma sobrenatural, Espírito Santo de Deus. Já dá hoje experiências sobrenaturais contigo. Mostra, visita, faz aquilo que ninguém pode fazer, em nome de Jesus. E quem concorda diz: glórias a